Pai, em nome de Jesus, bendizemos o teu santo nome, o teu doce nome, Pai, e colocamos aqui diante de ti, essa tarde, a nossa vida, a vida de cada pessoa que está conosco. Vem, Espírito Santo de Deus, e ministra a cada um de nós. Ministra entendimento, ministra sabedoria, ministra, Pai, coragem, para que a gente possa ver, entender, mas, sobretudo, aplicar essas lições e esses princípios. Nós confiamos, sim, Pai, nesse teu cuidado, nessa tua intenção de vir ao nosso encontro para nos transformar. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, olha só. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, então. Nós estamos aí nessa série, né, que estamos nas últimas semanas falando de grandes histórias nas Escrituras, e são histórias que trazem, assim, as histórias bíblicas, elas aconteceram numa época muito distante, numa cultura muito diferente, né, um contexto diferente, mas é impressionante como os princípios dessas histórias são plenamente aplicáveis no dia de hoje, na nossa vida. Como tudo isso faz sentido quando a gente olha a Bíblia com um olhar atento a cada um desses detalhes. Isso traz, sim, para cada um de nós um sentido muito real, né, muito atual, é tudo muito atual. Então nós vamos hoje seguir. Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia, né? Pegue a sua Bíblia. Hoje nós vamos ver a história de hoje é de José na prisão. José na prisão, tá? Então, capítulo 40 de Gênesis. Um período em que José passou ali na prisão. José foi colocado na prisão. Então, esse é o nosso tema de hoje. Daqui a pouco alguém vai escrever aí o tema de hoje, das grandes histórias, é a história de José na prisão, Gênesis 40. Escreve aí, por favor, para quem chegar depois já ficar atento, ficar ligado no que é que está acontecendo, tá bom? Então, olha só, gente, deixa eu contextualizar aqui. A gente viu no capítulo 39, né, que José, ele tinha sido vendido como escravo lá no Egito. Ele foi vendido e quem comprou José foi Potifar, um oficial de Faraó, um homem, né, muito influente na corte de Faraó. Foi ele quem comprou José e logo ele viu José prosperar, ele prosperou muito, ele colocou sob a administração de José tudo aquilo que ele tinha. Mas aconteceu uma injustiça muito grande, que foi a esposa do egípcio Potifar, a gente viu, ela se encantou com a jovialidade, a beleza de José, e passou então a seduzi-lo, passou a tentar a vida de José, né? E não é de tentar, não, é atentar mesmo, né? Porque é um atentado, aquilo ali, a mulher perturbou a vida do coitado do José, e nessa tentativa que ela tinha lá, e nessa atentação, José se manteve íntegro, perseverou, José fugiu, né? Ele rejeitou, ele evitava estar próximo da mulher, e até que um determinado dia, a gente viu a mulher, estava sozinha em casa com ele, disse, agora, pegou ele pela capa, e ele larga o seu manto ali, larga a sua parte da sua roupa e foge. E ela então chama os empregados e diz, planta uma mentira ali, fala que José tentou violentá-la, quando era o contrário, a situação. E ela fala isso para o seu marido também. E o seu marido, Potifar, pega e lança ele então na prisão. Terminou assim então o verso 39, que José foi para a prisão. Porém, tem um detalhe no final do verso 39, que diz o seguinte, que o Senhor estava com ele,
né? Isso fez toda a diferença. E tratou ele com muita bondade. E aí o carcereiro, ou seja, José caiu nas graças do carcereiro e o carcereiro colocou ele lá como administrador. Não se preocupava com nada. Tá? Então diz que o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele fazia. Ou seja, ele agora estava no calabouço, ali na prisão, uma prisão do faraó, onde eram levados os prisioneiros de faraó, as pessoas que estavam aguardando o julgamento. E naquela época, meu Deus, não tinha essa de julgamento muito justo, não tinha advogado de defesa, não. Era ali o que estava na cabeça do faraó. E geralmente, quem caía na prisão, quem ia para o calabouço, estava praticamente condenado à morte. Praticamente uma condenação à morte, tá bom? Então vamos lá. Olha só, Lau me ajudou aqui. Deixa eu fixar o comentário. Então, vamos seguir para o capítulo 40. Eu vou ler o capítulo 40 com você. Espero que você esteja aí com a sua Bíblia, esteja acompanhando, então, eu possa acompanhar essa leitura em Gênesis 40, tá bom? Eu vou ler aqui. Olha só. Não acredito, o cara vai cortar a grama do meu lado aqui agora. Vai ter que ser. Espero que fale logo. Consegui cortar a grama aqui. Olha só. Bom, gente, eu não sei se está dando para vocês me ouvirem aqui. Né? Olha aí, deixa eu sair daqui. Não, lá não. Toma outro lugar. Pronto, ele saiu daqui. Tá só ligando o motor dela. Os cachorros, a cachorrada também fica. Pronto, já passou. Vamos lá. Tá assim, dá pra gente tocar, vamos embora. Ó. Muito bom, é isso mesmo. Programa ao vivo. Ao vivo é assim, né? Ao vivo tem dessas coisas. Vamos lá. Gente, capítulo 40 de Gênesis, tá? Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Vai lá por aqui. Olha, vê só, o texto não diz o que foi que esses oficiais fizeram, porém, eram duas pessoas importantes. Devem ter feito alguma coisa muito séria para estarem ali, como eu já disse, praticamente condenados à morte. Porque é o seguinte, o copeiro do rei, ele era o líder de todas as pessoas que servem absolutamente tudo o que o faraó vai beber. Vê a responsabilidade. Então ele tinha uma responsabilidade ali muito grande. Ah, gente, deixa eu mover aqui. Ficar por aqui. Ficar no chão aqui assim é melhor. Certo? Bom, perdeu aquele visual ali, mas ganhou silêncio. Agora ganha paz. Um pouco de paz aqui, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Muito bom. Vamos lá, gente. Deixa eu colocar a Bíblia em pé aqui. Olha, estava falando que eles
foram presos ali o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Na verdade, eles eram pessoas que cuidavam de tudo o que o faraó fosse comer ou beber. Tudo, absolutamente tudo. Então, eram pessoas de uma extrema importância ali na corte do faraó. E diz o texto que o faraó se ofendeu, né? Eles fizeram uma ofensa ao faraó, e o faraó mandou prender eles. Prende logo. Botaram ele preso e ali esperando o julgamento. Ou seja, muito provavelmente eles seriam condenados à morte. Eles iriam morrer ali, tá? Então, vamos seguir aqui. E aí, eles foram colocados lá na cadeia do capitão da guarda, e o capitão da guarda deixou eles aqui com quem? Deixou eles com os cuidados de José. José que ficou responsável ali para cuidar deles. Vamos lá. Aí diz assim, depois de certo tempo, o texto aqui não fala que tempo é esse, depois de certo tempo, isso aí, né, pode ter sido muito tempo, né, a gente não sabe, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Depois de certo tempo, eles tiveram um sonho. Tá? Cada um teve um sonho na mesma noite. E cada sonho tinha a sua própria interpretação. E aí, olha só, gente, era muito comum na corte do Egito, naquela época lá, existirem sábios, e a gente vai ver isso depois, no próximo capítulo, existiam pessoas sábios ali que eram responsáveis por interpretar sonhos. Né? Existiam ali as pessoas na corte responsáveis por interpretar sonhos. Eles levavam muito a sério essa questão da interpretação dos sonhos. Né? Então os sonhos eram algo muito sério e eles estavam ali. E aí no verso 6 diz assim, quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que eles estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, por que vocês hoje estão com um semblante triste? E eles responderam o seguinte, verso 8, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Vê, eles estavam fora da corte, estavam na prisão, tiveram sonho, quando tinha o sonho, aquele sonho queria dizer alguma coisa, precisava logo ser interpretado, tá? Então, eles ali ficaram incomodados, porque não tinha absolutamente ninguém que interpretasse o sonho. E aí eles ficaram tristes. Diz que eles ficaram tristes. Ou seja, aqui dá uma impressão de que eles já estavam muito tempo, ali, quando ele diz assim, depois de certo tempo, já estavam muito tempo, porque ao ponto de José já conhecer o semblante deles. Como é que eles estavam, que especificamente naquele dia, naquela manhã, eles estavam de um jeito que José viu que estavam diferentes. Tá? Então, foi justamente José chegou e eles disseram, nós tivemos um sonho, mas, não tem ninguém para interpretar. E agora, o que a gente faz com esse sonho? O que quer dizer esse sonho? Né? E aí, vê só, o que diz José. Não são de Deus as interpretações? Conte-lhe o sonho. Eles estavam tristes por... Tentou entrar uma ligação aqui, mas já cortei. Hoje está difícil, né? Mas vamos lá. Então, eles estavam tristes porque não tinha quem interpretasse o sonho. E José chega e diz, por que vocês estão assim? Não são de Deus as interpretações? Não são dos magos, não são de pessoas, não. As interpretações vêm de Deus. Se o sonho é algo dito por Deus, é Deus quem interpreta. Você sentenciou com eles. Aí verso 9, aqui, verso 9, aqui até o 13,
tem primeiro o chefe do copeiro, diz assim: então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureceram em cachos. A taça do faraó estava em minhas mãos. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Vê, olha o sonho que ele teve. Teve um sonho ali, não sei o que você entende por esse sonho, não sei o que você entende de sonho, mas aqui ele simplesmente disse esse sonho, e aí, no verso 12, José traz a interpretação. Olha só, disse-lhe José disse o seguinte: essa é a interpretação. José, aqui ele foi pragmático. Ele não disse, talvez seja tal coisa, quem sabe. Não, ele disse assim, essa é a interpretação. Vê a segurança que José estava. José tinha uma segurança tão grande naquele momento, a gente tem visto, né? Desde o início da história de José, a Bíblia é enfática quando diz que o Senhor estava com José. Ou seja, José, ele tinha uma intimidade tal com Deus, que aqui não restava dúvida. Ele disse, esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à posição. E você servirá a taça na mão dele. Ops. Aqui foi agora é o tripé que diz. Que luta hoje, hein? Mas olha, sabe uma coisa? Sabe o que eu creio? Eu creio o seguinte: quando tem muita luta, é que tem muita vitória. Então vai-te embora pra lá com a luta. Agora foi o tripé aqui que desarmou tudo. Mas vamos lá. Então, José ali, ele faz a interpretação do sonho do copeiro. Ele diz, isso é simples. A interpretação é essa. Vê só, ele dá de cara. E aqui foi muito bom quando ele termina o seguinte. Olha, ele diz, dentro de 3 dias, o faraó vai te exaltar, e vai restaurar a sua posição. E você vai fazer tudo como costumava fazer. Vê, José ali diz para o copeiro tudo aquilo que ele queria ouvir. Quem é que não queria ouvir um negócio desse? Ou seja, você em 3 dias, seus problemas acabaram. Os meus ainda não acabaram não, os meus estão difíceis aqui hoje. Esse meu tripé aqui, ele tá sem a borrachinha, eu acho. Tá caindo aqui. Mas, sabe uma coisa? Eu não desisto não, viu? Se você pode até desistir, pode que não desista não. Fica aí, mas eu não vou desistir não. Nem que eu bote esse negócio escorado aqui. Pronto, eu boto assim, escorado. Pronto. É isso? É isso. Tá bom? Bom, vem comigo. Pronto. Ui, Jesus. Vem-se embora, Jesus. Pronto, vamos lá. Olha aqui, deixa eu botar minha Bíblia aqui do lado. Vamos embora, Rodolfo. Vamos embora. Tamo junto, sim. Então, ele fez a interpretação. Pronto, vamos lá. E aí, olha o que aconteceu depois. Quando tudo... Verso 14. Se perde não, viu? Não se perde não. Verso 14 ele diz assim. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim a Faraó e tire-me dessa prisão, pois foi trazido à força da terra dos hebreus.
e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Gente, percebe aqui o que José está trazendo agora nesse momento? José está trazendo aqui nesse momento agora o seguinte: ele traz uma convicção para o copeiro. Ele disse: olha, quando tudo estiver indo bem, não é se tudo estiver indo bem. Ele disse: tudo vai ficar bem na sua vida, tudo vai se dar bem. E quando tudo estiver bem, eu gosto de atenção aqui nas palavras, não tem nenhum condicional. Se quando tudo estiver bem, né? Fale do faraó para mim. Sabe por quê? Porque eu fui injustiçado. José estava falando aqui do seu sentimento de injustiça. E ele fala: eu também nada fiz para ser jogado neste calabouço. E é interessante a palavra que ele não usa nessa prisão, usa calabouço, né, porque era uma prisão no subterrâneo. É a mesma palavra que é usada lá para poço. Aqui no hebraico é a mesma palavra que foi usada para quando seus irmãos colocaram no poço. Então ele deixa claro: olha, eu fui colocado aqui injustamente, como eu tinha sido colocado lá também. Então, fala para o faraó de mim quando estiver tudo bem, porque você vai estar bem. Você é um oficial, tudo vai lhe ser restaurado. O que parecia algo impossível, essa restauração. Porque já estava muito tempo ali no calabouço, e ali no calabouço era dali para a morte. Dali para a morte. Não tinha essa possibilidade não, mas José assegurou para ele que ele sairia. Vê. Aí vem o outro. Verso 16. Acompanha comigo aqui agora o verso 16. Diz assim: ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, só que foi favorável do outro lá. Ele viu, ó, pô, vai restituir tudo lá pro copeiro. Então eu tive um sonho aqui também. Será que para mim também vai ser a mesma coisa? Ele viu que era favorável, chegou logo para José. Né? Ele chega para José e diz assim: eu também tive um sonho. Né? Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia um tipo de pães e doce que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Vê, que sonho mais maluco, né? E José disse, do mesmo jeito, José disse: esta é a interpretação. José vai também ali sem titubear. José vai sem dúvida, sem questionamento. Deixa eu pensar um pouco, deixa eu ver o que seria. Não. Naquela de pronto, ele diz assim: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Lembra lá que os 3 ramos do copeiro também eram 3 dias? 3 cestas, 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Vê aqui, né? Que coragem, né, de José dar uma palavra dessa, né? Trecha um negócio desse, né? Ele disse: ó, tem boquinha não. José não estava sentenciando nada, ele estava interpretando o sonho com o discernimento que Deus lhe dava. E aí, diz o seguinte no verso 20: 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça de Faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera na sua interpretação. Gente, vê, aqui tem um detalhe histórico que é importante a gente destacar, que é o seguinte: era a festa, o aniversário de Faraó.
tá? Então, era um costume daquele povo, em dias de grandes festas, quando tinha uma grande festa, ele tinha um ato de clemência. Mais uma ligação tentando entrar aqui. Um ato de clemência. Ele tinha um ato de misericórdia. E ele soltava um prisioneiro. Mas não dois, soltava um. E ele solta justamente o copeiro. E não só solta o copeiro, como restitui ao copeiro, né, restituiu a função que ele tinha. A função que ele tinha. E aí, e mandou matar o padeiro, o chefe dos padeiros. Ou seja, da mesma maneira que José tinha interpretado. Exatamente como José tinha dito. Vê que coisa. E aí, no verso 23 diz assim: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Eu não sei o que é que você entende desse versículo aqui, mas para a gente não ficar com raiva desse cara, vamos chamar só de ingratidão, tá certo? Vamos chamar só de ingratidão. Lembra lá? José chegou para ele e disse o seguinte: quando tudo estiver restaurado, quando tudo estiver bem, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Né? Lembre-se de mim. E diga para o faraó que tem alguém que está aqui que está sendo injustiçado. E o copeiro simplesmente esqueceu. Aí nós podemos ver, né? Esse é o final desse capítulo, final dessa história aqui. A gente pode ver, né, o que é que nós poderíamos ver aqui de interpretação, o que é que teria aqui de algo, né, de lição para a nossa vida. A gente poderia ver uma coisa muito importante, que é o seguinte: lá, aquilo que José disse no versículo 8, ele diz assim: não são de Deus as interpretações? Aqui a gente tira a lição que a Deus pertencem todos os desígnios. Não era o poder de José. José poderia dizer aqui assim: olha, fica tranquilo, eu sou uma pessoa que interpreta os sonhos, né? E aí, ó, né? Podia botar o ego lá para cima, trazer para si a glória. Não. José pega e diz o seguinte: a Deus pertence a interpretação. José tributa imediatamente a Deus a capacidade, né? E diz: olha, a questão, porque é o seguinte, a lição que a gente tira disso é que o poder, ele é sempre de Deus. Mas quando nós temos intimidade e dependência de Deus, né, o Senhor é conosco e age através de nós, age na nossa vida e através da nossa vida. E a gente viu diversas vezes aqui o texto dizendo que o Senhor tratava José com bondade. Mas por quê? Por causa da sua lealdade, por causa da sua fidelidade. José tinha todos os motivos para estar rebelde contra Deus, para estar maldizendo o nome de Deus. Né? Uma injustiça atrás da outra, uma injustiça atrás da outra, uma ingratidão atrás da outra. E ele não, ele se mantém íntegro diante de Deus. Né? E diz: não, a Deus pertence. Ou seja, ele ainda, em meio a toda dificuldade, ele glorifica o nome de Deus. Ele está ali glorificando o nome de Deus. Né? Essa é uma lição. Se você tem um dom, qualquer que seja, tá? Nunca bata no peito e diga: eu tenho, né, a capacidade de curar, eu tenho a capacidade de pregar, eu vou fazer isso, de servir, fazer isso, aquilo, outro. Não. Deus fará tudo isso. Né? Deus irá te curar, Deus irá te perdoar, Deus irá te restaurar, Deus irá agir na sua vida. Mas, né, o fato de eu ter humildade,
dependência, intimidade com Deus, Ele pode fazer isso através das minhas mãos, através dos meus lábios, através das minhas atitudes, tá? Então esse é o nosso chamado, um chamado para sermos dependentes de Deus, para sermos independentes das circunstâncias, As circunstâncias aqui, até o presente momento, eram completamente adversas para José. Desde quando ele saiu da sua terra, né, pelos seus próprios irmãos, depois pelos mercadores lá, depois ele é vendido na casa de Potifar, a mulher de Potifar dá aquela trollada com ele, agora ele vem para aqui, né, e ministra na vida do copeiro, e pede ao copeiro, lembre-se de mim, e ele não está nem aí, né? Mas vê, uma outra coisa que a gente pode trazer aqui, gente, hoje o negócio tá difícil, mas vai segurando, viu, aí com o fundo musical aqui, é criança chorando, cachorro latindo, máquina ligada, o celular cai do... O negócio hoje aqui tá assim, mas a palavra está sendo pregada, né? Não importa aqui o que está acontecendo, e a palavra está sendo pregada, e eu tenho convicção de que hoje, né, diante dessas adversidades todas, o Senhor vai fazer grandes coisas aqui na sua vida. Glória a Deus. Mas vamos lá. Olha, uma outra lição que a gente tira aqui, né, é que a ingratidão, todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos a uma ingratidão. E a ingratidão, ela não limita a ação de Deus, né? A ação de Deus não será limitada pela ingratidão das pessoas, absolutamente. Depois vai virar, essa história de José vai virar. Mas esse homem aqui, esse copeiro, ao final desse capítulo, ele entrou para a história. O copeiro entrou para a história. Mas ele entrou para a história como? Como um ingrato. Não é assim? Alguns personagens estão na Bíblia e entram para a história, né? Pilatos entrou para a história, né? Todo mundo sabe quem é Pilatos, mas entrou para a história como? Aquele que lavou as mãos, né? A biografia de Pilatos. A gente vê, né? Judas entrou para a história também como quê? Como aquele que traiu a Jesus. Tomé entrou para a história como aquele que duvidou ali, né? Teve dúvidas. Tem muita gente que entra para a história com algumas situações assim. Esse copeiro entrou para a história aqui, tá? Por quê? Pela ingratidão. Mas a questão é o seguinte, José não entrou para a história por ter sido aqui injustiçado. José entrou para a história pela sua lealdade, a sua fidelidade e tudo o que Deus fez na vida de José. José foi honrado por Deus no seu tempo. Então vale a pena a gente permanecer firme, inabalável diante das adversidades, porque o Senhor vai cuidar da nossa vida. No tempo dele. José foi honrado no tempo de Deus. Olha, eu gosto de um texto que diz o seguinte aqui, deixa eu abrir aqui em Hebreus. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui em Hebreus. Olha só. Em Hebreus, no capítulo 13, tem um negócio muito legal. Cadê? 13. Hebreus 13. 11, 12, 13. Olha só. Aqui, no verso 5 de Hebreus, né, diz assim: porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Anota aí para você. Hebreus 13, 5 e 6. Tá?
Essa aqui, ó, é a expressão de José. Essa pode ser a minha expressão, a sua expressão. A convicção de que Deus disse, nunca o deixarei, jamais o abandonarei, me faz dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Eu posso estar passando um momento de adversidade, eu posso estar passando um momento de injustiça, eu posso estar passando um momento de ingratidão, eu posso estar passando um momento, qualquer coisa que esteja acontecendo. O que podem me fazer os homens? Apenas essas coisas. Os homens podem ser injustos, ingratos, limitados, né? Mas a minha... Porque o Senhor nunca vai abandonar. O Senhor nunca vai deixar. Amém? É isso, gente. É isso que nós temos aqui como a lição de hoje. Tá? Essa é a nossa lição de José na prisão. Mas semana que vem a gente vai continuar. Aqui, essa história de José, ela não acaba aqui não. Né? Vai ter uma virada de jogo depois. José depois vai virar esse jogo aqui. Deus vai agir de forma tremenda, poderosa, restauradora na vida de José. Eu quero te convidar. Na próxima semana estaremos aqui, então, continuando. Mas vamos orar sobre isso aqui hoje, especialmente. Pai, em nome de Jesus, bendizemos o teu nome e nos colocamos, Pai, diante disso, na certeza de que tu és o Senhor de todos os desígnios. A ti pertence, Pai, todos os dons, a ti pertence todo o poder. Sim, Senhor Deus, e nós queremos declarar a nossa confiança, que não estamos limitados a nenhuma atitude, seja ela qual for, de ingratidão, de injustiça, porque é em Ti que está a nossa confiança. E em Ti, Pai, obteremos a vitória, o Teu cuidado. Vai, Espírito Santo de Deus, visita cada pessoa nesse momento. Vai em cada lar, vai em cada casa. Vai, Senhor Deus, trazendo a cada um a certeza daquilo que Tu tens para a vida de cada um. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode fazer absolutamente tudo. Ministra, Senhor Deus, na vida de cada um dos Teus filhos, hoje, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.